A Oi subiu quase 400% desde março de 2020. Estamos gravando esse vídeo aqui em janeiro de 2021. Até onde vai a Oi? Você quer saber? Acompanha aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z, é um prazer tê-lo aqui conosco. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante que as pessoas perguntam para a gente, para os gestores, com bastante constância. Trouxemos aqui o gestor do Opportunity Long Base, mais uma vez, sócio do Opportunity, gestor também, para falar sobre um case que eles conhecem bem, investiram na empresa, estão investidos. Então a gente vai saber todo esse racional por trás desse investimento na empresa. Então, antes de passar para ele, eu queria pedir para vocês curtir e compartilhar esse vídeo, que é bem interessante, que pessoas profissionais, gestores profissionais, comentem sobre empresas, e aí a gente vê que a Carteira Z tem trazido isso para o mercado. Se faz sentido para você, faz sentido também para as pessoas que estão ao seu redor, que estão querendo aprender também sobre o mercado. Luiz, cara, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez para falar sobre uma posição do fundo. Você vai explicar o caso de amor de vocês com a Oi para a gente. Fala para a gente, Luiz. Boa tarde. Rafael, obrigado pelo convite. Falar um pouquinho, então, do caso de Oi. Acaba que Oi não foi uma empresa que a gente costumou investir ao longo do tempo, né? É um caso que a gente achava muito complexo ali em 2018, 2019, né? Uma empresa de turnaround muito alavancada, com ativos que ainda não estava com uma estratégia tão bem definida, né? Dependia muito da venda de alguns ativos para até suportar, né, o fluxo de caixa negativo que é relevante. Então, era uma empresa que a gente acompanhava muito de longe. À medida que ela começa a ficar perto da venda da Unitel, né, que era importante para ela começar a se desalavancar, isso começou, e essa história demorou muito tempo, né? Essa venda da Unitel foi se arrastando ao longo de 2019, quase todo, e à medida que a gente começou a ver essa primeira desalavancagem com a Unitel, a gente começou a acompanhar mais de perto, né? Começou a querer ir mais a fundo, achava que a estratégia que estava sendo montada pela diretoria, né, estava na direção certa, né, ou seja, de começar a focar muito mais investimentos na parte de fibra, né, a forma de desmembrar os ativos, né, como seria feito, e aí muito mérito, né, para a CFO também, que conseguiu fazer esse processo muito bem ao longo do tempo. Então a gente começa a olhar mais de perto, chega a ter algum investimento rápido no início de 2020, né, depois até desiste da posição, e a gente volta mesmo e aumenta a posição, começa a ter uma posição relevante ali no início do segundo semestre, né? E o ponto ali que foi relevante para a gente foi ganhar confiança que a móvel, né, a venda, né, da unidade móvel estava ganhando tração, ou seja, de fato, a gente todas as conversas, né, que a gente via com os grandes concorrentes, né, Vivo, TIM, Claro, sempre mostravam muito interesse por ativo. O preço mínimo que a Oi colocava, né, de 15 bilhões de reais para a venda desse ativo parecia fazer sentido para os concorrentes. Então isso deu algum conforto que ela conseguiria desfazer desse ativo. Isso já ajudava muito o processo de desalavancagem da empresa, né? Dava muito mais confiança. A gente começou a querer investir na história por isso. À medida que a gente foi diminuindo o downside, ou seja, à medida que ela vendesse a móvel, né, e tinha todo o processo de reestruturação da dívida, que a gente achasse se vendesse a móvel iria avançar também, ou seja, o haircut que ela ia dar na dívida ganhava mais chances de passar, tendo concorrência na venda dos ativos. Isso deu conforto para a gente que o cenário nosso mais negativo estava muito mais próximo do preço que ele existia, né? E tinha toda uma simetria positiva se a empresa desse certo, né? Então, na época, a empresa estava um pouco acima de R$1, né? 1,10, 1,20, quando a gente começa a aumentar bastante a nossa posição. E eu acho que isso faz muita diferença, né? Quando a gente está olhando uma empresa para investir, não basta achar que ela, se tudo der certo, ela vai dar muito upside, né? A gente tem que estar confortável com o risco se as coisas derem errado. Qual é o risco que a gente está monitorando, né, para a gente poder ir acompanhar e mudar a cabeça, porque a gente sabe que volta e meia o mercado vai testar essa convicção, né? Então, à medida que a Oi passou a não ser só uma história que, se desse certo, tinha muito upside, que ela sempre foi, dada a alavancagem dela, que era gigantesca, o downside dela, né, a perda que a gente enxergava tinha diminuído muito. Naquele nível de preço, a gente quase já não via se ela conseguisse efetivar a venda da móvel e reestruturar a dívida. E aí a gente aumenta a posição, né, começa a fazer uma posição razoavelmente maior no fundo, e ela avança então com a venda da móvel, ela avança com a venda das torres do data center,
A venda da Móvel, na verdade, não saiu nem pelo preço mínimo, né? Saiu por 16,5 bi. Então, teve uma disputa entre Highline e o consórcio das grandes concorrentes. E, junto com isso, fez uma reestruturação da dívida com um corte muito grande, né, sobre alguns credores, que possibilita a empresa desalavancar de forma muito mais relevante, né? Então, agora no processo, só tem, de fato, a venda da Infraco, né, que é a parte da fibra, que ela está num processo de concorrência que vai ter agora até nas próximas semanas, né? Até o final do mês, a gente vai ter uma notícia sobre os bids, né, vinculantes, né, quem está interessado nesse ativo. Então a história melhorou muito. E ainda teve uma ajuda, né, teve uma notícia muito importante para ela, que foi a aprovação, né, da lei das falências e recuperação judicial que passou no Congresso no final do ano passado, que possibilitava que uma empresa em recuperação judicial conseguisse renegociar a dívida que ela tinha com a Anatel, podendo dar um corte de até 70%, que incluía o principal. Antes, a regra era que, nesse tipo de dívida, a empresa só poderia cortar 50% e só de multa e juros, não incluía principal. Então, fez uma diferença muito grande para o valor da empresa isso. Tinha ainda um benefício na regra, que a empresa poderia aproveitar mais o prejuízo acumulado, não teria o limite de 30% do lucro, e a empresa tem muito prejuízo acumulado, né? Então, e com essas vendas de ativo da Móvel, da parte da fibra, data center e torre, vai gerar muito ganho de capital. Então, é importante a empresa conseguir espaçar isso no tempo e usar o prejuízo acumulado. Acabou que isso foi vetado, essa parte da lei específica foi vetada pelo presidente Bolsonaro, tira um pouquinho esse valor, a empresa está tentando minimizar esse imposto que vai ter ao longo do tempo, mas talvez incida algum imposto ainda. Então teve muitas notícias positivas, né? A empresa acompanhou, né, essa mudança dos fundamentos, desse nível de risco que existia, e aí, dada a valorização, a gente achou que a simetria já não era tão boa, ainda mais com essa volta um pouco dessa cláusula de imposto, a gente foi reduzindo bastante a nossa posição, ainda tem uma posição mais pequena, e a gente vê algum risco, né? O mercado já tem uma noção mais favorável hoje desse leilão da Infra, né? A gente acha que se vier no preço mínimo, vai ser ruim para a empresa, acha que tem chance de ter uma disputa, mas não é algo que deixa a gente muito confortável, ou seja, voltou a ser uma decisão que a gente não tem muito controle, a gente fica muito exposto, né, a que os concorrentes vão fazer nesse leilão, a gente sabe que esse leilão atrasou um pouco, então a gente tem medo de ter novos atrasos, tem uma complexidade para estruturar esse leilão da Infraco, né, que os ativos que estão sendo colocados ali dentro fazem parte da concessão hoje, né, que é federal, né? Então, assim, o governo tem que tomar uma decisão ainda de como vai ser, o que vai acontecer com esses ativos, o quanto tem que ser indenizado ou não. E eu acho que esse risco pode gerar alguma complexidade para essa competição no deal. Então, a gente decidiu não ficar ainda muito no risco com essa parte, né? Mas a gente acha que a história foi muito boa nesse tempo, está acompanhando de perto, né? Se tiver algum sinal que dê mais confiança para a gente no leilão, ou depois, né, da estratégia da empresa, a gente voltar a aumentar a posição, mas hoje a gente não acha que faz sentido estar correndo muito risco com algo que a gente não tem muita clareza como vai acontecer. Legal, muito bom saber sobre a percepção de vocês sobre a empresa, né? Vocês entraram num bom momento no segundo semestre de 2020. Acho que ela foi a ação que mais rendeu em 2020 e tem uma galera ainda que eu li alguns artigos que projetaram que ela poderia ser a ação que poderia render em 2021 também, mas é óbvio que é expectativa apenas. O que você falou sobre o processo de desinvestimento é bem inteligente quando aumentou o risco, né? Vocês acham que ainda vale a pena ficar de olho para talvez, eventualmente, aumentar a exposição de novo. Acho que ficou bem claro e as pessoas precisam entender isso. Quanta informação aqui que você trouxe para a gente antes de tomar a decisão de investir em qualquer empresa e até em algum fundo, como a gente tenta auxiliar aqui na Carteira Z. Então, Luiz, cara, foi muito bom, foi muito agregador. Agregador é esse caso de amor aí entre a Opportunity e a Oi, que ainda tem aquele resquício ainda. Vamos acompanhar nas próximas semanas, próximos meses aí, em 2021. Quero agradecer a você mais uma vez, Luiz. Obrigado, Rafael. Estamos à disposição para conversar sobre empresa, sobre fundo, cenário. O que a gente puder contribuir, estamos à disposição. Beleza, muito obrigado. Queria pedir mais uma vez para as pessoas compartilharem e curtirem esse vídeo, trazer gestores profissionais aqui para comentar sobre empresas.
o que a Carteira Z tem feito de forma única no mercado. A gente agradece a todas as pessoas que estão aí agradecendo, né, esse conteúdo que a gente tem, esse valor agregado aí no mercado. Obrigado, um abraço, pessoal, até mais.